Roronoa Zoro finalmente decidiu se mover em Elbaf e o maior gênio do bando já declarou que tem um plano. Vamos falar sobre o que esperar do Zoraço para o grande clímax do arco de Elbaf, porque apesar desse não ser um arco dedicado ao Zoro, eu acho que tem muito espaço para ele brilhar demais já nesses próximos capítulos. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você pegar a sua espada, até porque eu esqueci a minha, e cortar o botão do like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada rumo a 1 milhão de tripulantes, que talvez chegue ainda esse ano. Galera, a situação do Zoro e da maioria dos Chapéus de Palha anda feia nesse arco de Elbaf. Além da maior parte do bando continuar presa até agora sem conseguir fazer nada, o próprio Zoro andou passando vergonha também, já que ele só foi descobrir que ele era um usuário de Haki do Rei nesse arco de Elbaf. Quando a gente volta lá pro arco de Egghead, o Zoro até que teve algum destaque, tendo um breve confronto contra o Kako no início do arco, quando o Kako chega, lançando um Hankiaku absurdo, enquanto o Zoro ainda estava dormindo no Thousand Sunny, mas ele acorda bem na hora para poder se defender. Depois disso, os dois começam a brigar, o Kako revela a sua forma despertada, e apesar de ter sido um confronto rápido, até que foi bem legal de ver, E no final do arco, o Zoro enfrenta o Lute, que apesar da luta ter tido uma conclusão muito foda, com o Lute continuando de pé, mesmo depois de ter o peito todo rasgado, a luta em si praticamente não foi mostrada. Então a intenção do Oda era claramente só deixar o Zoro culpado durante essa fase final do arco, sendo que quando a gente para pra pensar, o Zoraço poderia ter feito a festa contra os Gorosei junto do Luffy e dos gigantes de Elbaf. Cara, a gente viu o Dory e o Brog sambando na cara dos Gorosei, cortando a cabeça do Gorosei do Minhocão, então imagina ver o Zoro fazendo a mesma coisa, tancando aquela investida do Gorosei Valkyrie, igual ele fez tancando o Hakai do Kaido e da Big Mom em Wano, ou fatiando fácil o Gorosei do Minhocão incontáveis vezes. Enfim, claro que o Oda ele decidiu não fazer isso porque ele queria abrir espaço para os gigantes brilharem no final de Egghead e fazer essa ponte com o arco de Elbaf. Mas agora que estamos em Elbaf, ele pode muito bem fazer isso. E na verdade, o Oda ele sempre deixa, um espaço para fazer o Zoro brilhar nos arcos. Em Egghead pode ter sido um hype menor, mas ainda assim aconteceu. Em Wano nem se fala, ele ficou lado a lado com os Supernovas, meteu aquele corte que deixou uma cicatriz no peito do Kaido, tancou o Hakai do Kaido e da Big Mom e depois ainda conseguiu derrotar o King numa luta direta. Antes disso, ele não teve tanto destaque assim em Zou, na verdade ele serviu de escada pra Carrot, mas em Dressrosa ele conseguiu arregaçar. O Oda fez questão de colocar o Zoro disputando força contra o Fujitora e ainda por cima meteu o Zoro lançando aquele corte absurdo contra o Pika, despedaçando a pica dele inteira e no fim conseguindo vencer ele num confronto direto. E é justamente sobre Dressrosa que a gente precisa falar. Eu comentei com vocês no vídeo passado que esse cenário que a gente viu nesse capítulo, do Zoro anunciando que tem um plano para lidar com os gigantes agora que eles foram possuídos, é um cenário muito parecido com o que a gente viu do Zoro em Dressrosa, quando ele também começa a cogitar o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e por fim o plano E, que era voar pelos ares e cortar o desgraçado inteiro. Então em Dressrosa ele foi arremessado pelo Orlumbus, que pega ele feito uma bola de boliche, arremessa e o Zoro consegue alcançar e cortar o corpo de pedra do Pika inteiro. E quando a gente estabelece esse paralelo, eu imagino o mesmo cenário acontecendo aqui em Elbaf também. O Zoro podendo ser arremessado, já que eles estão numa distância considerável, Então ele podendo ser arremessado por qualquer um dos gigantes ali do grupo, ou quem sabe até pelo Sanji, Já que eles estão juntos, voando pelos ares e cortando o Dory e o Brog ao meio. Cara, imagina o Zoro passando bem no meio dos dois e cortando cada um deles com uma espada diferente. Cara, o Oda pode fazer exatamente o que ele não fez com o Zoro em Egghead. Aproveitar que os pesadelos e os gigantes são imortais e fazer o Zoro sair rasgando todo mundo ao mesmo tempo. Ah, mas o Zoro não ia querer cortar o Dory e o Brog porque ele sabe que eles são aliados e tal, então vai que ele machuca eles de verdade. Beleza, talvez o Zoro até segure a onda já que eles são aliados, mas se tem alguém com quem o Zoro não precisa se segurar é contra a Gunko, que foi possuída por Imo. Lembrando que os gigantes que estavam ali perto junto do Zoro conversaram e disseram que pelo fato dos gigantes que foram transformados em demônio e os pesadelos criados pelos Cavaleiros
Cavaleiros Sagrados serem imortais, eles deixam claro que o objetivo deles então seria atacar diretamente os 3 Cavaleiros Sagrados presentes. E quem está controlando os gigantes é justamente a Gunko, então ela precisa ser o alvo do Zoro. Além disso, Skoppergaban deixou claro também que a chave para burlar a imortalidade deles é através do Haki do Rei. Se o seu Haki do Rei for forte o suficiente, você consegue atrasar a imortalidade dos cavaleiros de forma imediata. Mas mesmo que o seu Haki do Rei seja mais fraco, você ainda pode atrasar a imortalidade dos cavaleiros Z dos Gorosei usando ataques repetidos. Dessa forma, você vai cansando eles até que a imortalidade deles começa a perder efeito. E como sabemos, Zoro é um usuário de Haki do Rei, e apesar dele não ter percebido isso em um ano, seja lá por qual motivo, já que todo o contexto pareceu deixar claro que ele percebeu sim que tinha adquirido esse poder, agora ele tem plena consciência disso e não tem por que ele não usar. Então imagina só o seguinte cenário. Sabemos que o Zoro foi alertado que quando você fica preso entre os gigantes que foram transformados, você também é pego pelo Domi Reverse. Então imagina o Zoro anunciando que o plano dele é o mesmo que ele anunciou em Dressrosa. Ele é arremessado, sai voando no meio dos gigantes, assume o risco de ser pego pelo Domi Reverse, mas passa rasgando não o Dory e o Brog, já que eles são aliados, mas sim a Gunko. Dessa forma, a gente teria um paralelo não só com Dressrosa, mas também com Punk Hazard, quando o Zoro passou rasgando a Monet ao meio, ao ponto de deixar ela com medo tão grande que ela nem sequer conseguia reconstituir o próprio corpo direito. Nesse caso, a Monet era uma Logia, mas o Zoro nem sequer usou o Haki do armamento para não acabar correndo o risco de matar ela de uma vez. Mas nesse caso, o Zoro usaria tanto o Haki do armamento quanto o Haki do Rei para rasgar a Gunko/Imo ao meio, ao ponto de atrasar a regeneração dela e ela também ter dificuldade de reconstituir o próprio corpo, assim como aconteceu com a Monet. A única diferença é que a Monet era uma Logia e a Gunko é alguém imortal. Agora, claro que a Gunko não seria derrotada logo de cara, afinal, né, ela é o boss final desse arco, mas ela já sofreria um apavoro logo de cara e daria um hype enorme no Zoro. E é muito a cara do Oda fazer isso, galera. Quando o personagem tem uma Akuma no Mi do tipo Logia ou possui imortalidade, como é o caso dos Cavaleiros agora, o Oda faz questão de mostrar como eles podem ser cortados e danificados, né, inúmeras vezes, que eles vão continuar regenerando o próprio corpo. E lembrando também como o Oda, ele tem um certo costume de fazer o Zoro enfrentar o boss final do arco, mesmo que temporariamente. Quem se lembra, né, de quando ele derrotou literalmente o vilão principal do arco lá na Ilha dos Tritões. Então pode ser sim que o Oda trace um paralelo tanto com Dressrosa, com o Zoro sendo arremessado pelos ares, e trace um paralelo também com Punk Hazard, com o Zoro cortando a Gunko ao meio. Mas e quanto ao Haki do Zoro? Será que ele vai evoluir ainda mais? Olha, por definição, o Haki é o ato de não duvidar. E agora que o Zoro ele tem absoluta certeza do poder que ele tem, pode ser que isso já sirva como um power-up agora contra a Gunko e os Cavaleiros Sagrados. Mas eu acho que o grande desafio do Zoro, que realmente vai levar ele ao limite em Elbaf, não será contra Imo. Como eu falei, o Oda ele faz o Zoro enfrentar o vilão final do arco de forma temporária, então o Zoro ainda precisa de um oponente só pra ele. Então a primeira possibilidade que eu vejo, a mais provável inclusive e mais pé no chão, seria o Zoro enfrentar o Shamrock, o irmão gêmeo do Shanks. Como a gente sabe, Shamrock foi chamado de volta para resolver um conflito que parece estar acontecendo em Marijoa, provavelmente contra os revolucionários. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe também como o Shamrock foi sendo trabalhado como um vilão desse arco de Elbaf, tendo torturado Loki enquanto ele estava preso e possivelmente estando envolvido também com a prisão do próprio Loki 6 anos atrás. Muita gente achava, inclusive eu, que o Shamrock tinha tido algum envolvimento com a morte do Harold, mas de qualquer forma, Shamrock começou a ser construído como um vilão desse arco a partir do momento em que ele torturou o Loki, que é basicamente o novo salvador do país de Elbaf. E eu digo mais, a
a gente não pode esquecer que o Shamrock muito provavelmente está ligado diretamente a Bonnie. A gente sabe que a mãe da Bonnie, a Ginny, foi sequestrada por um cavaleiro sagrado, e isso inclusive ficou claro na versão do anime, e obrigada a se casar com alguém do governo. Inicialmente, a gente foi levado a pensar que a Ginny teria se casado com o Gorosei Saturno, que era a grande pedra no sapato do Kuma, mas parece que a Ginny se casou com Shamrock, e a maior prova disso é a semelhança entre esses personagens. Galera, numa SBS, o Oda ele desenhou uma ilustração da Bonnie caso ela tivesse nascido como homem, e adivinhem só, ela é a cara cagada e cuspida dos gêmeos Shanks e Shamrock. Claro que antes do Shamrock aparecer na história, as pessoas tentavam ligar a Bonnie ao Shanks, mas faz muito mais sentido que ela tenha alguma relação sanguínea com o próprio Shamrock. E adivinhem só, a Bonnie também está presente no arco de Elbaf, apesar dela não aparecer muito e muita gente poder ter esquecido. Mas o fato dela estar presente nesse arco é uma evidência fortíssima do retorno do Shamrock ainda nesse arco de Elbaf. Vale lembrar também, né, como o Zoro ele tem um carinho e demonstra uma preocupação muito grande com crianças. Por exemplo, com a Otama, que virou praticamente uma filha adotiva dele durante o arco de Wano, principalmente depois da morte do seu pai, Yasuye. Então pode ser que surja uma relação parecida entre o Zoro e a Bonnie, que também é uma criança e que também tem cabelo rosa, diga-se de passagem. Dessa forma, Oda consegue trabalhar toda a questão dos traumas da Bonnie, da relação sanguínea dela com Shamrock e a família Figureland, e ainda por cima, o Zoro ganha a oportunidade de enfrentar um oponente de verdade, o irmão gêmeo do próprio Shanks. Galera, lembrando, Mihawk afirmou que espera enfrentar um oponente ainda mais forte que o Shanks, e caso o Zoro enfrente e derrote o Shamrock, que é o irmão gêmeo do Shanks, essa seria uma forma, mesmo que indireta e alegórica, do Zoro provar que está pronto para desafiar o Mihawk mais uma vez. Então, nesse contexto, sim, pode ser que o Zoro seja novamente levado ao limite e evolua ainda mais. Quem sabe, e eu não duvido nada que isso aconteça, que o Zoro volte a dar de cara com aquele espírito da morte que apareceu pra ele no final do arco de Wano. E ele tenha que literalmente enfrentar esse espírito numa espécie de batalha espiritual para conseguir completar o processo de enegrecimento de uma de suas espadas. E sim, se isso soou parecido com Bleach, talvez seja mais ou menos isso que aconteça também em One Piece, mas quem sabe a gente não aprofunda melhor esse assunto num próximo vídeo. E pra fechar, caso o Zoro não enfrente o Shamrock em Elbaf, a segunda opção e a mais improvável é que o Sanji seja pego pelo Dome Reverse e a gente tenha, pela primeira vez na história, uma batalha real entre o Zoro e o Sanji. Mas isso a gente já comentou mais a fundo num vídeo passado, então quem quiser saber, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na tela assim que esse vídeo acabar. Enfim, o papo tá muito bom, mas eu já falei demais, então chegou a hora de vocês comentarem aqui embaixo as teorias de vocês. Será que o Zoro terá o seu grande momento contra Imo? Será que ele vai realmente enfrentar o Shamrock ainda em Elbaf? Me conta aqui embaixo nos comentários. Lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado e agora conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, caso o governo mundial tenha censurado eles de vocês, beleza? Até a próxima, tchau!